Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio de Conversas Solitárias para uma Sonhadora. Fazia muito tempo que eu não falava isso. Novamente, esse podcast estará voltando. Esse foi o maior hiato que o podcast já teve. Faz muito tempo que eu não falo nada aqui, então eu estou desacostumada com essa sensação de estar no podcast novamente. Nesse episódio eu vou estar explicando como que vai ser a volta do podcast, como ele vai estar funcionando dessa vez. Porque desde 2023 eu trago uma dinâmica diferente a cada ano. Em 2023 eu falava mais sobre opiniões e tal. 2024 até 2025, no início de 2025, eu falei sobre mais baseado em livros. E dessa vez eu vou estar voltando com a dinâmica anterior de 2023. Só que vou estar de vez em quando trazendo a dinâmica de 2025 e 2024. Em 2024 eu também falei que eu faria uma dinâmica de retomar os assuntos que eu falei na 2003, porque minhas opiniões poderiam ter mudado, então é uma coisa que eu vou estar trazendo aqui também. E eu também estarei voltando com os artigos de Substack que tem relação com o podcast, então, da mesma forma que vamos ter os episódios no Spotify e no YouTube, também terão no Substack em forma de texto. Basicamente, o canal está em uma nova fase de várias mudanças. Eu estou tentando fazer o máximo de coisa possível que eu gosto. Então, talvez a personalidade desse canal seja extremamente doida. Só que esse canal reflete a minha personalidade. Eu acho que ter um podcast é uma das coisas mais controversas que as pessoas poderiam achar de mim, porque eu sou uma pessoa meio fechada pra falar. Ser conhecida como uma pessoa tímida, uma pessoa calada, que não fala muita coisa. Mas nesse canal eu sou a versão Carol extrovertida, porque eu sou a única pessoa que fala aqui, basicamente. Então meio que eu não posso ser introvertida aqui nesse canal, porque eu, de certa forma, estou falando com pessoas. É bem estranho, só que eu adoro esse tipo de coisa. Eu cresci gravando vídeo. Esse canal vai fazer 10 anos ano que vem. E eu vou poder afirmar que vão fazer 10 anos que eu gravo pro YouTube. Esse canal, no caso, tem uma coisa diferente. Foi meio que criado depois, de lá pra 2019. Só que o primeiro canal foi de 2017. Os vídeos do canal de 2017 estão aqui nesse canal. É uma das coisas mais legais que eu faço da vida. Eu tô trazendo nesse canal coisas que eu gosto, como arte, jogos, estudos. Eu não posso não gostar de falar aqui, de trazer essas coisas aqui. Os episódios vão funcionar de pelo menos um episódio por mês. Antigamente eu trazia um episódio por semana, depois uma vez a cada 2 semanas. Só que por isso que eu fui esgotando e não tinha assunto pra falar. Então eu juntei uma bagagem de 2 anos sem falar aqui nesse podcast. Então eu acho que, né, pode até rolar, né, mais assuntos, mais episódios do que as outras temporadas. Eu ainda vou tentar trazer episódios que têm relação com o livro. E nesses 3 anos eu escutei bastante podcast, então eu tenho uma bagagem até formada por esses podcasts. Eu fico muito feliz de estar retornando aqui. Durante esses anos que eu fiquei inativa no podcast, pessoas escutaram o podcast lá no Spotify, que eu fiquei extremamente feliz. Porque não acontecia tanto quando eu gravava. Aí quando eu parei de gravar, as pessoas escutaram lá, então tudo bem. E no YouTube até os dias de hoje ele é escutado pelo menos umas 3 visualizações por semana. Então eu fico, pô, interessante. Se eu trouxesse de novo, talvez, né, poderia dar certo. Porque o problema não é a visibilidade. O problema sempre foi a minha falta de criatividade. Eu tô passando por uma fase agora em fevereiro que tá sendo bem difícil de criar conteúdo porque eu não estou tendo a coordenação motora e a criatividade para criar alguma coisa. E eu falei lá em 2024, 2025, quando eu tava trazendo o podcast de novo, que eu tava trazendo em um cenário diferente, diferente daquele que eu coloquei como tema da segunda temporada. Fundo azul, bonito, que era todo estético, esquematizado, para que tinha as coisas no fundo. Aquele era o meu cenário dos sonhos. Atualmente ele não existe mais. Eu tinha um trabalhão para ter aquele cenário, vocês não têm ideia. E era uma coisa que me deixava até desconfortável. Então, quando eu voltei a fazer os vídeos, em 2025, mais ou menos, os episódios eram no meu quarto, eram com esse fundinho de papel de parede e quadrinhos no fundo. Eu vou tentar trazer quadrinhos pra cá, porque essa parte aqui ainda vai passar por mudança. Enquanto o podcast estiver rolando, vai estar tendo mudanças aqui, então o episódio vai estar com esse plano de fundo. Em outro, pode não estar com esse plano de fundo, pode ser um cenário totalmente diferente. Esse podcast é algo extremamente importante pra mim. E eu queria aprender ele a fazer de um jeito mais honesto, mais sincero, em que eu não estaria parando e pensando o que falar o tempo todo. Pensar em falar antes de falar é ótimo. Quando eu gravava os vídeos de jogos, era uma coisa que não acontecia. Eu não, tipo, parava e pensava o que eu ia falar. Eu geralmente só falava. Eu tava naquela pressão de gravar um vídeo e não tinha tantos cortes, na verdade.
E era uma coisa que, como eu fazia isso? Eu fiquei pensando e não falava tanta coisa errada, não falava tanto, pausando tantas coisas nos vídeos. Mas então, o podcast está de volta. Conforme as coisas forem acontecendo, eu vou avisando se o podcast tiver um dia específico para ser lançado. No Spotify vai ter o episódio em forma de vídeo também, que eu acho que eu não comentei ainda. A maioria dos podcasts que eu ouço tem realmente a forma de vídeo e eu fiquei extremamente feliz. E eu quis fazer também. Da mesma forma que eu postaria no YouTube, eu vou postar no Spotify. Então não vai ter diferença nenhuma. E quando eu estiver falando sobre alguma coisa, as pessoas vão poder ver o que eu estou falando. Porque vários episódios eu falava, tipo, mostrava alguma coisa. A capa do livro ou alguma coisa. As pessoas não conseguiam ver. Então agora podem ver no Spotify também. Bem legal. Obrigada pra quem assistiu o podcast no Spotify esses tempos que eu estava inativa, porque tiveram pessoas que ouviram e eu fiquei bem feliz, porque antes não tinha quase nada de gente ouvindo no Spotify. E a maioria era no YouTube, já que teve um crescimento no Spotify. Estou feliz de estar no Spotify de novo. Quem tá escutando pelo Spotify, vai lá no YouTube pra conferir os meus outros vídeos. E também dá uma olhadinha lá no Substack que tá aí na descrição do vídeo, porque alguns artigos que eu posto são bem legais. E tá tendo artigo novo a cada semana. Então, dá uma olhadinha lá. Então, obrigado por assistir. Um grande beijo. E até o próximo episódio de Conversas Solitárias com uma Sonhadora. Tchau!